O mundo estava à beira do colapso. A violência, a corrupção e a maldade haviam se multiplicado entre os homens. O egoísmo dominava os corações, e a terra, que um dia foi um lugar de paz, agora era tomada pela destruição e injustiça. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. A humanidade havia se afastado completamente de Deus. Roubos, mentiras, traições. O que era certo passou a ser ignorado, e o que era errado se tornou comum. Homens exploravam os mais fracos. Os poderosos se alimentavam da dor dos inocentes, e a verdade foi esquecida. E a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6:11. Mas entre toda essa escuridão, havia um homem diferente, um homem que não se curvou diante da perversidade de seu tempo. Seu nome era Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Enquanto o mundo se entregava ao pecado, Noé escolheu a fé. Ele não seguia a multidão, não se corrompia com os costumes daquela época. Ele e sua família viviam de forma justa, honrando a Deus em tudo o que faziam. Mas a paciência do Criador estava chegando ao fim. A humanidade havia cruzado um limite sem volta. Deus olhou para sua criação e viu que não havia mais esperança. Então, ele tomou uma decisão que mudaria o destino do mundo para sempre. E Noé estava prestes a receber o chamado que definiria sua vida. O silêncio da noite envolvia a terra. Noé, sentado em sua casa, olhava para o horizonte, refletindo sobre tudo o que acontecia ao seu redor. Ele via a violência se espalhando, a injustiça crescendo e o coração dos homens se tornando cada vez mais frio. Mas, naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma voz ecoou em sua mente, uma voz que ele reconhecia imediatamente. Então disse Deus a Noé: "O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os destruirei juntamente com a terra." Gênesis 6:13. Noé estremeceu. Deus havia tomado uma decisão: destruir o mundo corrompido. O Criador, que tantas vezes teve misericórdia, agora declarava que o tempo da humanidade estava se esgotando. Mas ali, no meio daquela sentença de destruição, havia um propósito maior. Deus não queria apenas acabar com o mal. Ele queria dar um novo começo. E Noé fazia parte desse plano. "Fazer para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a cobrir por dentro e por fora com betume." Gênesis 6:14. O Criador instruiu Noé a construir uma grande arca. Ela deveria ser forte, resistente e capaz de suportar a tempestade que estava por vir. Deus deu medidas exatas, explicou cada detalhe e deixou claro: essa arca seria a salvação para Noé, sua família e todas as criaturas da terra. Noé ouviu cada palavra com atenção. Seu coração estava acelerado. Ele não duvidava de Deus, mas uma pergunta era inevitável: como poderia um homem construir algo tão grandioso? Ele olhou para suas próprias mãos calejadas, para seus filhos ainda jovens. Como realizaria essa missão? Como enfrentaria a resistência de um povo que não acreditava em nada além de si mesmo? Mas naquele instante, Noé tomou uma decisão. Ele não questionaria, não fugiria. Se Deus o havia escolhido, então ele também daria forças para cumprir a missão. Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6:22. A partir daquele momento não havia mais volta. Noé sabia que enfrentaria desprezo, zombaria e oposição. Mas ele também sabia que estava obedecendo a Deus. E enquanto a maioria das pessoas seguia vivendo como se nada fosse mudar, Noé começou sua obra. Uma obra que salvaria sua família e garantiria a continuidade da vida na terra. O amanhecer trouxe um novo propósito para Noé e sua família.
O chamado de Deus havia sido claro, e agora a missão estava diante deles: construir a arca. Sem hesitar, Noé reuniu seus filhos e compartilhou tudo o que o Senhor lhe havia dito. Semanas se passaram, e troncos foram cortados, tábuas foram preparadas, e os primeiros contornos da imensa embarcação começaram a tomar forma. Mas enquanto Noé e sua família trabalhavam sob o sol escaldante, algo se tornava evidente. Eles não estavam apenas construindo uma arca. Estavam enfrentando o desprezo de toda uma geração. "Olhem para aquele velho louco", gritavam alguns, rindo às gargalhadas. "Ele constrói um barco no meio da terra seca", zombavam outros. Dia após dia, os olhares de desdém e as palavras de escárnio aumentavam. Homens e mulheres vinham de longe para ver a obra insana que Noé estava erguendo. Noé bem poderia ter desistido. Poderia ter dado ouvidos às vozes que diziam que ele estava desperdiçando seu tempo. Mas ele sabia. A voz que ele ouviu não era a do mundo. Era a de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Com paciência e perseverança, ele seguiu em frente. A cada prego fixado, a cada peça colocada, Noé não apenas construía a arca, ele construía um testemunho de obediência e fé. E os dias se transformaram em anos. A arca tomava forma majestosa, imponente. O projeto de Deus se tornava realidade diante dos olhos incrédulos do povo. Mas ninguém, além de Noé e sua família, acreditava no aviso de Deus. Nem mesmo quando a arca estava completa. Nem mesmo quando os primeiros sinais do que estava por vir começaram a surgir. Noé olhou para o céu. Algo estava mudando. O tempo da humanidade estava se esgotando. O grande navio estava pronto. Após anos de trabalho árduo, Noé e sua família concluíram a missão que Deus lhes confiara. Mas ainda faltava algo. A arca estava vazia. Então algo inacreditável aconteceu. Do horizonte começaram a surgir animais. Leões caminhavam lado a lado com cordeiros. Elefantes, girafas, pássaros de todas as cores. Serpentes deslizavam pelo chão e insetos zuniam pelo ar. Criaturas de todas as espécies se dirigiam para a arca em perfeita ordem, como se guiadas por uma força invisível. O povo que antes zombava de Noé agora assistia àquela cena com espanto. Como poderia aquilo ser coincidência? Como poderiam tantos animais simplesmente aparecer e entrar na arca sem que ninguém os conduzisse? Mas mesmo diante desse milagre, os corações continuavam endurecidos. Alguns ficaram intrigados, mas logo voltaram às suas vidas. Outros deram de ombros, dizendo que tudo não passava de uma estranha coincidência. Então Noé se levantou e fez um último apelo. Arrependam-se, o tempo está acabando. Deus me ordenou a construir esta arca para que vocês fossem salvos. Entrem agora, antes que seja tarde. Mas em resposta o povo riu. Velho tolo, acha que vamos abandonar nossas casas por causa de sua loucura? Noé olhou ao redor. Ninguém, nenhuma alma aceitou o chamado. Ele fechou os olhos por um instante. A decisão de cada um já havia sido tomada. Então, a porta da arca começou a se mover sozinha. Sem que Noé ou seus filhos a tocassem, ela se fechou lentamente, selando o destino da humanidade. O tempo da graça havia acabado. O céu, que antes estava calmo, agora se tornava ameaçador. As nuvens começaram a se aglomerar, escuras como um manto de destruição. O vento soprava com força, como um aviso de que algo grande estava prestes a acontecer. E então, no meio do silêncio que se seguiu ao fechamento da arca, a primeira gota de chuva caiu. A princípio, parecia apenas uma leve garoa, mas logo o ritmo aumentou e a chuva se transformou em torrentes. O som da água batendo nas superfícies, cada vez mais forte, ecoava por toda a terra. Nos campos, as pessoas começaram a perceber o que estava acontecendo. Primeiro, corriam assustadas, tentando encontrar abrigo, mas logo o pânico tomou conta.
A água subia rápido demais, inundando as ruas e as casas. Gritos de desespero, mas a porta da arca já estava fechada. Dentro da arca, Noé e sua família observavam pela janela. As gotas de chuva batiam com violência, mas ali estavam seguros, protegidos pela promessa de Deus. Porém, enquanto a água subia e o caos tomava conta da terra, uma tristeza profunda invadia o coração de Noé. Ele sabia que havia ainda muitos que poderiam ter sido salvos, mas que haviam ignorado o chamado. Senhor, por que a humanidade não ouviu? Noé murmurava para si mesmo enquanto olhava para o céu escuro. Ele orava, pedindo que Deus fosse misericordioso, mesmo que já fosse tarde demais. À medida que o dilúvio se intensificava, os gritos das pessoas lá fora ficavam mais distantes, mais desesperados. A terra estava sendo coberta pela água e tudo o que restava agora era o som da tempestade. Mas Deus havia prometido proteger Noé e sua família, e ele não falha em suas promessas. Noé sentiu a paz em meio ao caos, sabendo que sua fé havia sido recompensada. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, a terra foi coberta por águas, até onde os olhos poderiam ver. Não havia mais terra firme, não havia mais vida, apenas a imensidão do oceano. Mas dentro da arca, a vida continuava. Noé e sua família cuidavam dos animais, alimentavam-se e oravam. Cada dia parecia um mês. A espera pela promessa de Deus parecia interminável. E as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Gênesis 7:24. Os dias se arrastavam dentro da arca. Noé e sua família, isolados do resto do mundo, enfrentavam um teste de paciência e fé. Durante meses, a água cobriu a terra, sem dar sinais de que a tempestade cessaria. A cada novo amanhecer, a mesma rotina: alimentar os animais, cuidar da casa flutuante, orar e esperar. Mas a espera parecia interminável. Dentro da arca, a vida seguia seu curso. Os animais estavam seguros, mas o ambiente fechado e os sons incessantes das águas podiam ser desgastantes. Noé, sua esposa, seus filhos e noras estavam juntos, mas o peso do silêncio e da espera começavam a cobrar seu preço. A cada semana, Noé mandava soltar um corvo e mais tarde uma pomba para tentar encontrar algum sinal de terra. Mas a resposta sempre era a mesma: nada. A pomba voltava para ele com as asas molhadas, sem ter encontrado um lugar seco. Noé sabia que Deus havia selado a arca e que sua missão estava longe de ser concluída. Mas por mais que soubesse da promessa de Deus, ele também era humano. A solidão e a incerteza pesavam sobre ele. Senhor, quando será o fim dessa espera? Quando veremos a terra novamente? Noé pensava enquanto observava a pomba voando, retornando à arca. O tempo parecia suspenso. Cada dia sem resposta fazia o peso da fé parecer mais difícil de carregar. Mas Deus, em sua sabedoria e perfeição, nunca deixaria Noé e sua família sozinhos. Quando finalmente chegou o momento de cessar a tempestade, um novo sinal foi dado. Noé, com o coração cheio de esperança, viu a pomba retornar com uma folha de oliveira no bico. A terra estava finalmente à vista. E a pomba voltou a ele ao anoitecer. E eis que trazia no bico uma folha verde de oliveira. Então souberam que as águas haviam minguado sobre a terra. Gênesis 8:11. Esse pequeno ramo de oliveira trouxe uma esperança renovada. Noé sabia que agora Deus havia cumprido sua promessa. A terra voltaria a ser habitada e a humanidade teria uma nova chance. Mas antes que saíssem, Noé precisaria esperar mais um pouco. Não era o momento certo ainda. A paciência que ele havia aprendido durante todos aqueles meses na arca precisaria ser testada uma vez mais. Quando finalmente a água baixou e a terra foi vista novamente, Noé e sua família saíram da arca. A cena que se descortinou diante deles era uma mistura de devastação
e renovação. Tudo havia sido destruído, mas ali, diante de seus olhos, havia a promessa de um novo começo. Eles estavam começando uma nova era. Após meses de espera, o momento finalmente chegou. Noé e sua família, com os animais a salvo, saíram da arca e pisaram pela primeira vez em terra firme. O mundo ao seu redor era devastado, sem vestígios da antiga civilização. A água havia levado tudo, mas havia algo mais importante ali, algo que transcendera a destruição e marcaria o início de uma nova era, a promessa de Deus. Deus, em sua misericórdia infinita, fez uma aliança com Noé, sua família e toda a criação. Eles seriam os pioneiros de um novo começo, mas essa nova jornada não seria uma simples repetição do passado. E disse Deus a Noé: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Gênesis 9:9. A aliança feita entre Deus e Noé era mais que uma promessa de preservação física. Ela representava o renascimento da humanidade, um pacto de esperança, de fé e de fidelidade. Deus garantiu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, e como sinal desse pacto, ele criou o arco-íris. Porei o meu arco nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:13. Sempre que Noé e sua descendência olhassem para o céu e vissem o arco-íris, seria um lembrete da fidelidade de Deus. A aliança não era apenas com Noé, mas com toda a criação. O mundo que havia sido destruído agora teria uma chance de recomeçar e, com ele, a promessa de um futuro melhor. Mas Deus também fez um lembrete importante. A humanidade precisava aprender com o erro do passado. O pecado que havia corrompido o coração dos homens não deveria se repetir. O mundo agora tinha uma nova chance, mas isso vinha com uma responsabilidade. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Gênesis 9:6. A responsabilidade pela preservação da vida humana e a obediência a Deus não poderiam ser ignoradas. A aliança estabelecia que a terra, que havia sido purificada, deveria ser respeitada, e a bondade e a justiça deveriam reinar sobre o coração dos homens. A história de Noé nos ensina que, com fé, perseverança e obediência, podemos enfrentar os maiores desafios da vida e sair vitoriosos. Sua história é a nossa história, uma história de fé, arrependimento e redenção.